Saudações e bem-vindo a este espaço especial alusivo aos 40 anos da SADC. Fazemos a entrevista no mês de agosto do ano 2020, quando Moçambique acolhe a presidência rotativa da SADC, à margem da realização da 40ª Cimeira Ordinária da organização. Nosso convidado é o Dr. Alfredo Nvunga, ele que responde no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação pela área de integração regional e continental. Doutor, bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Doutor, vamos começar assim. A gênese da SADC, do que hoje é a SADC, é precisamente a linha da frente que certos mentores da região pensaram nesta iniciativa para completar aquilo que é a libertação política que faltava na região. Eu gostava era que começássemos por revisitar esta iniciativa, esta visão dos mentores de então. É inevitável, quando se fala da SADC, é inevitável falar da linha da frente, porque, na verdade, este foi o embrião, foi aqui a gênese de toda a organização. Como é bem conhecida a história da SADC, ela começou como uma conferência de coordenação, mas foi a fase seguinte, portanto, que se seguiu a concertação política que tinha lugar, que vinha decorrendo no contexto, portanto, da linha da frente, isto no âmbito da situação política que se vivia na região, em que havia, portanto, a questão do apartheid, regime do apartheid na África do Sul, e também o regime minoritário de Ian Smith na Rodésia do Sul. E uma primeira atividade, uma das últimas, mas mais importantes da linha da frente, foi a libertação, portanto, do Zimbábue, numa fase posterior à África do Sul, sem esquecer, com certeza, a Namíbia, que também alcançou a sua independência. Posto isto, os objetivos da linha da frente pareciam já estarem alcançados, que era, portanto, uma libertação política da região, e tinha que se olhar para aspectos de desenvolvimento, para aspectos de integração económica, não só dos povos, mas das economias e de toda a região do ponto de vista de conectividade geográfica. É assim que os líderes chamados pais fundadores da SADC sabiamente decidiram pela criação tanto da SADCC, que era a Conferência de Coordenação, isso em abril de 1980 em Lusaka. Daí que o documento base que cria a organização no seu primeiro formato é tido como Declaração de Lusaka, mas a partir, portanto, do local onde esta declaração foi adotada, com o objetivo de, entre outros elementos, acima de tudo, reduzir a dependência em relação à África do Sul. Lembramos-nos que, na altura, a África do Sul não estava ainda livre do apartheid, então importava que houvesse uma dinâmica de libertação económica da região em relação à África do Sul, que é para, digamos, permitir uma maior a soberania do ponto de vista político e de tomada de decisões nos processos, tanto de desenvolvimento da região. É assim que a SADC começou e Moçambique passou a ter um papel no setor dos transportes e comunicações, como todos os outros países na altura tiveram. O Botsuana teve esta questão de a responsabilidade de acolher um secretariado executivo pequeno, porque desde sempre a SADC foi uma organização conduzida, liderada pelos Estados-membros. E o secretariado sempre teve este formato pequeno, se bem que evoluiu até o formato que nós hoje conhecemos, mas sempre foi nesta perspectiva de ser uma unidade de coordenação e que os Estados-membros depois decidem de forma soberana quais são, portanto, os passos a seguir à volta, portanto, da organização. Doutor Nvunga, com a independência do Zimbábue, da Namíbia e depois a erradicação do regime da apartheid na África do Sul, considera-se que efetivamente o objetivo central da linha da frente foi cumprido em pleno, que era a libertação política? Ou houve alguns nichos que foi preciso completar? O objetivo da linha da frente foi plenamente alcançado, que era libertar a região e atribuir, portanto, de forma soberana
os destinos de cada um dos Estados-membros, de cada um da região no seu todo, aos próprios, aos legítimos, portanto, representantes dos respectivos povos. Aí não tenho dúvida que o objetivo político foi alcançado, que é a libertação do continente de qualquer tipo de dominação. Isso foi integralmente cumprido. E quando se cumpre este objetivo da libertação política da região, segue-se um outro grande desafio, que é aquele que prevalece até hoje, a libertação econômica da região. Aqui, depois de todo um movimento vibrante que se norteou na criação da SADC, passa-se a uma fase em que nem tanto hoje se vibra quando se fala da SADC. Quais são os grandes desafios para se alcançar uma integração econômica efetiva? Bom, diz que não se vibra tanto, não sei, eu ia vibrar ao falar da SADC, porque estamos onde estamos hoje, precisamente... Talvez por inerência da função. Pode ser, mas eu vejo, desafios sempre existem em qualquer processo, mas eu vejo que alcançou-se um progresso significativo. Pode ter razão quando se olha para a perspectiva económica, porque à medida que ultrapassamos uma fasquia, olhamos para a outra. E tem que ser mesmo dessa forma. Agora a exigência é mesmo na integração económica, no desenvolvimento da região. E nessa perspectiva foi adotada a visão 2050 da SADC, que pretende que tenhamos uma região próspera, em paz e desenvolvida. Portanto, a visão 2050 aponta para uma região que todos os países, ou a região no seu conjunto, tenha uma economia de rendimento médio alto. E há etapas que devem ser cumpridas. Uma primeira fase, se calhar, há de estar aí a sua razão para vibrar menos agora, é que houve metas que foram estabelecidas para uma primeira fase, uma primeira etapa naquilo que é considerado plano estratégico indicativo de desenvolvimento regional, que devíamos já ter tanto a caminhar praticamente para uma união nesta fase em que nós estamos. Já devíamos ter uma moeda única na região. Estamos atrasados em relação às metas, mas o dinamismo nos impõe situações desta natureza e temos de estar preparados para encontrar alternativas para ultrapassar esses desafios que nós temos. Um dos grandes desafios, poderia me referir, é a dificuldade em integrar as economias da região. Elas existem, o processo de integração não vai na velocidade que se espera ou que se pretendia, e é preciso fazer aqui os ajustes necessários para que realmente encontremos formas de chegar, tanto a 2050 com este desiderato de ter uma região de rendimento médio-alto alcançado. No contexto do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional da SADC, é um plano que foi, digamos que, dissecado ou distribuído em 10 anos, em grupos de 10 anos cada. Estamos na segunda fase. Os primeiros 10 anos começaram em 2011 até agora, 2020. E estamos neste momento a rever o plano para o próximo decênio de 2021 até 2030. Portanto, os desafios que enfrentamos nesta primeira parte vão ser, de alguma forma, ultrapassados, encontrar formas de se ultrapassar durante o próximo decênio, que terá também uma fase de revisão intermédia 5 anos, depois de passados 5 anos. O que é que determina que não se consiga atingir a velocidade com que se pretendia que se caminhasse no processo da integração econômica, como disse? Vários elementos, começando, como eu disse, a região funciona com base neste conjunto de Estados-membros. As dinâmicas de cada um dos Estados-membros afetam a região no seu todo. As economias da região tiveram vários problemas.
houve uma fase em que tanto a região no seu todo registrava crescimentos encorajadores, crescimento económicos numa base anual, numa média, digamos que sempre positiva, e agora tivemos, entre tantos elementos, a questão de não termos recursos próprios. Eu penso que esta é a questão fundamental de tantas dificuldades que tantos outros países no mundo têm, mas o nosso grande problema é a SADC não ter capacidade nesta fase de financiar os grandes projetos para o seu próprio desenvolvimento. Este é um desafio que teremos que nos autossuperarmos para podermos tanto financiar os projetos emblemáticos que nós temos. Temos apoios dos vários parceiros de cooperação internacional, mas e a boa vontade de muitos dos parceiros em cooperar com a SADC, mas essa cooperação por si só não é suficiente. Nós precisamos de encontrar formas de ter um financiamento, um fundo próprio para a SADC poder tanto determinar com toda a autoridade e com toda a soberania por onde começar. Já sabemos por onde começar, mas lá está, como disse, faltam os fundos. Temos recursos nos nossos países, mas ainda não conseguimos tanto criar aquilo que é o fundo, não no sentido de ter um fundo que já existe, mas ter um fundo com fundos que possa-se recorrer a eles para a questão de desenvolvimento. Existe um fundo chamado Fundo de Desenvolvimento Regional, mas ainda estamos numa fase de prover, de dotar de recursos a este fundo para que ele possa funcionar. Tanto como, em termos de visão, em termos de definição de políticas, diríamos que a SADC está no bom caminho. O que falta é esta dotação deste Fundo de Desenvolvimento Regional para que ele possa fazer a diferença na região. É sustentável o sonho de se alcançar um fundo, portanto, de desenvolvimento regional, ou é um sonho, digamos, ou é um sonho, digamos, ou é uma espécie de uma utopia? Olhando para o contexto atual, que é da região, que é do resto do mundo, onde se tem que buscar os recursos. Eu não diria que é uma utopia. É possível, é possível. Olhando mesmo a nível global, olhou-se sempre ao continente africano no seu todo como um continente desprovido de fundos, sem capacidade para gerar fundos próprios, mas apareceu o Banco Africano de Desenvolvimento, que faz a diferença em muitas partes da África, investindo em quase todos os Estados-membros. Há um Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado porque há convicção e sabemos que tudo começa de sonhos, mas é um sonho realizável e estamos bem próximos disso. Estamos numa fase difícil que acabou, digamos que, sendo acentuada a dificuldade e a crise com o advento da pandemia que estamos a viver neste momento, mas eu olho com muito positivismo esta questão de prover o Fundo de Desenvolvimento Regional da SADC com capital para poder investir nos projetos que já estão definidos a nível da região. Quanto é que está a custar a dupla filiação que atinge grande parte dos Estados-membros da SADC a todo um processo de integração regional, do ponto de vista do condicionalismo que isto pode estar a representar? Eu não diria quanto é que custa. Não em termos de valor, mas... Não, percebi. Mas de que forma é que nós podemos usar essas sinergias que partem, tanto desta dupla filiação, que é uma realidade. A dupla filiação, mas é uma realidade que nos une e não valeria a pena, logo no início, vedar a entrada, portanto, de Estados-membros neste contexto de que já pertencem, portanto, a outras organizações. A posição que foi tomada é esta. Moçambique, neste momento, permanece o único país na região da SADC a pertencer a uma única organização.
diferentemente de todos os outros que pertencem ou à região da África Oriental ou à África Central, e a Comesa, que também é uma organização aqui na região. Mas tem havido coordenação, aquilo que na nossa terminologia chamamos de concertação tripartida, que abrange, portanto, as três regiões aqui na zona oriental e também, portanto, na zona da África, na Comesa. Portanto, diria que é a Comesa, a África Oriental e a SADC. Portanto, tem havido concertações neste contexto tripartido, que é para ver que sinergias poderemos usar sem duplicação de esforços, particularmente para aqueles Estados que pertencem às duas organizações, que é para não estar a fazer o mesmo numa organização e voltar para outra e fazer precisamente a mesma coisa. Mas a ideia é maximizar esta interseção das organizações na evolução que se pretende de termos uma África integrada, porque esse é o processo. A partir dos blocos regionais, espera-se que haja uma evolução integrada, equilibrada, até que se chegue, portanto, à integração de todo o continente. Portanto, não há aqui, do ponto de vista real, um grande problema, a não ser uma questão de evolução, porque nesta fase de transição parece contraditório naquilo que é o conceito de se evoluir para uma única organização que é a nível continental e estarem, portanto, a proliferar, se é que podemos usar este termo, se bem que não é correto, a proliferarem pequenas organizações no continente, mas são necessárias porque é a partir da consolidação desses pequenos blocos que depois se consolida, portanto, o continente no seu todo. Uma união aduaneira é crucial para se completar o processo de integração regional. Nas condições atuais da dupla filiação, até que ponto este panorama pode representar um grande impedimento para se chegar a fases como numa união aduaneira? O que os Estados que pertencem a mais do que uma organização devem fazer é, numa única organização, portanto, começarem, portanto, esta questão de desarmamento alfandegário, porque é um processo que tem implicações quando a organização pertence a duas, quando o país pertence a duas organizações. Não há como proceder dessa forma, mas não creio que seja esse o grande problema para o desarmamento da pauta aduaneira, até se chegar, digamos que, a uma união aduaneira no seu todo. São vários elementos. As economias na região têm níveis de desenvolvimento diferentes. Este é que é o grande problema, que logo em 1980, os pais fundadores, quando definiram o objetivo principal, primeiro, reduzir a dependência em relação à África do Sul e, segundo, desenvolver a região. Portanto, este processo de redução da dependência não é um processo de redução no sentido negativo, é um processo no sentido de desenvolver e reduzir, portanto, o gap, a diferença entre a economia da África do Sul e dos restantes. Na altura do apartheid, a ideia era reduzir no máximo a dependência em relação à África do Sul. Mas nesta fase também não está de fora esta questão, mas não no sentido de reduzir a dependência, mas aumentar a integração através da aproximação das economias da região aos níveis de desenvolvimento que a África do Sul tem, porque este é o grande foco de desequilíbrio na região. É uma potência que qualquer um dos nossos países individualmente depende em termos de importação e exportações e no caso da própria África do Sul, ela sozinha já não tem esta dependência em relação aos países da região. Ela tem um comércio mais ligado com o mundo, fora da região, em termos de dependência, se quisermos usar esse termo, mas nós, todos nós, à volta, temos esta situação tanto de dependência.
não estamos aqui a responsabilizar a África do Sul pela situação que nós estamos a viver agora. É um fato que a própria África do Sul herdou do regime do apartheid e se quisermos dizer que a África do Sul está nesta condição, tem alguma responsabilidade, sim, de contribuir para uma maior integração e está a fazer esse papel bem. Tem a responsabilidade tanto quanto um outro Estado-membro como nós temos responsabilidades na nossa interação no contexto da SADC para desenvolver a região. Portanto, voltando para a questão da pauta aduaneira, ela é efetiva quando o fluxo do comércio entre os países é nos dois sentidos. Neste caso, funciona, mas quem realmente tem maior capacidade de exportar para os mercados da região é a própria África do Sul e o contrário acontece raramente. A capacidade de penetração dos países da região no mercado sul-africano é reduzido. Portanto, vários elementos aqui podem ser considerados, mas acima de tudo o nosso nível de competitividade deve subir, nós, Moçambique, que é para realmente mudar a tendência e se calhar os gostos de muitos dos sul-africanos. Porque quando vêm para aqui, sejam eles sul-africanos, sejam de outros pontos, de outras origens fora da região, gostam do que encontram em Moçambique. Então, como fazer com que, ao invés de esperar que eles venham, nós levemos esses produtos devidamente embalados, com a qualidade certificada para lá? Este é o nosso desafio. Portanto, a qualidade das nossas exportações em termos daquilo que é produzido aqui no país. Como capitalizar esta robustez da África do Sul para transformar o país num grande motor do processo de integração regional? A semelhança do que acontece noutros blocos continentais, por exemplo, podemos ver o caso da Alemanha, o papel que a Alemanha tem no contexto europeu. Essa é uma questão que, do ponto de vista político, há vontade para a integração da região, mas as questões económicas são muito práticas. A própria África do Sul, que estamos a falar dela, ela tem, é o país com o setor privado, com os agentes económicos mais ativos na região, mais agressivos na economia, muito participativos. Mesmo os trabalhadores, se olharmos para o movimento sindical também, por consequência, portanto, desta dinâmica que a indústria sul-africana tem. Podemos buscar as experiências de como é que a África do Sul está a desenvolver parte da sua indústria, como vimos aqui, o Parque Industrial da África do Sul foi herdado do sistema do apartheid e nenhum de nós está em condições e ninguém pretende também desenvolver um parque industrial ao custo, portanto, daquilo que nós vimos, aliás, que a África do Sul desenvolveu o seu setor mineiro, por aí fora, por causa das políticas próprias, não só do regime minoritário da África do Sul, mas também dos regimes coloniais na região. A dificuldade maior é essa de nos superarmos na busca de soluções numa situação em que o ambiente, a competitividade não é só entre nós na região, mas é com todo o mundo. Portanto, a globalização abriu espaços e eu colocaria esse desafio que temos de buscar sinergias e experiências na África do Sul, mas também como noutras partes do mundo que teremos que buscar. O ponto de partida é nós sermos capazes de desenvolver um grupo, não sei se o termo grupo é apropriado, mas o melhor termo seria uma comunidade de negócios, um ambiente de negócios ótimo. Mas o ambiente de negócios só é ótimo se nós incentivarmos o desenvolvimento do empresariado local. Portanto, são vários elementos que não podem ser ultrapassados de um ano para o outro. Começa pelo próprio sistema da educação, pela a forma como a sociedade olha para o empresariado e que tem que se educar os jovens, os formandos para esta questão de saber fazer
As pequenas e médias empresas são fundamentais numa situação como a nossa. Olhando para a região, temos experiências de países que olharam para pequenas e médias empresas e estão a olhar com muita atenção. Nós estamos a fazer o mesmo, mas certamente porque estamos numa situação de aflição, fica-se com a sensação de que estamos a marcar o passo, nós estamos a avançar, mas eu sem querer dizer que vamos buscar as experiências da África do Sul, porque ela teve o desenvolvimento industrial nas condições em que está hoje, de outra forma. Para o nosso desenvolvimento industrial, realmente teríamos que apostar, certo, nas grandes empresas, grandes projetos, mas as pequenas e médias empresas seriam fundamentais para realmente, primeiro, empregar e meter boa massa da nossa juventude no setor produtivo, que é por aí onde se deve começar. Aliás, Moçambique não está tão mal colocado assim. Temos vários projetos. A produção da comida, por exemplo, Sustenta está realmente a ser um programa muito bem sucedido, onde se nota claramente aquilo que poderíamos chamar de empoderamento, não só de jovens, mas nas várias faixas etárias, as pessoas com o pouco que sabem e a produzirem grandes quantidades de comida. A fase seguinte seria o agroprocessamento, que poderia ajudar, e aí poderíamos ter produtos que não seriam perecíveis de imediato, se entrarmos na área do agroprocessamento e poderíamos fornecer um bocadinho mais à região e não só à África do Sul. A tentativa de querermos competir em pé de igualdade em todos os setores, em detrimento, portanto, de nos concentrarmos em aqueles setores em que temos a certeza absoluta de que podemos vencer em muito pouco tempo. Não acha que acaba dispersando os nossos esforços? Por exemplo, Moçambique tem um grande potencial energético para interligar praticamente toda a região. Se a aposta fosse no potencial como energético, eventualmente mais um ou dois, não acha que era capaz de ser mais econômico para o país? Eu penso que a aposta já está lá. Pelo que temos vindo, mesmo no ciclo de governação anterior, o setor da energia era dos eleitos, portanto, como os prioritários. Mas estamos a ser muito lentos na exploração de grande potencial que há. Temos um Pandancua, pouco se avançou ao longo de muito tempo. Ainda se pode falar da Central Norte da HCB, entre outro grande potencial energético que continua adormecido, para uma região bastante carente. Essas necessidades, se repara, os que estão na área de energia, eu estou a olhar para as questões do ponto de vista macro, não tenho o detalhe, mas o projeto Pandancua, tanto quanto sei, já está numa fase avançada e está a contar, portanto, com as necessidades de energia que a região vai ter e vai continuar a ter. Mesmo a nível do continente, em termos de taxa de cobertura de cidadão, portanto, taxa de cobertura em termos de fornecimento de energia elétrica, Moçambique está um bocadinho acima da média. Somos moçambicanos, estamos cá dentro, não sentimos que precisamos de mais, mas nos padrões da região, no padrão do continente, em termos de taxa de cobertura, estou a falar de energia para as necessidades imediatas, para o uso doméstico, estamos bem colocados. Não diria que estamos a ser lentos. Concordo plenamente com a sua asserção de que poderíamos selecionar alguns setores onde nós temos maiores vantagens competitivas, vantagens comparativas e competitivas. É correto, sim, podemos selecionar e neste momento a parte que nos resta como país, eu penso que é a operacionalização, porque está identificado a agricultura, está identificado o turismo, que neste momento está a sofrer por causa da situação que nós conhecemos da pandemia, que trouxe ou impôs-nos um conjunto de restrições em termos de viagens, que afeta tanto o setor da indústria, mas temos a questão da infraestrutura também, que foi eleita não só no nosso país, mas também na região, faz parte tanto daquilo que são os pilares para o desenvolvimento da nossa região. Como tornar os povos da região donos do processo de integração regional? Se formos a fazer um breve inquérito, mesmo entre estudantes do nível médio, vamos constatar que eventualmente tem muito mais conhecimento da União Europeia do que da SADC.
Nós próprios falarmos da nossa região, a forma como a própria SADC começou, foram os nossos líderes que tomaram a decisão de criar a organização, porque alguém tem que liderar o processo e trazer este dinamismo que os povos da região têm e fazer com que se apropriem da organização. Trazer mais a sociedade civil para dentro da SADC é importante. Trazer mais os agentes econômicos para dentro da SADC é importante. Não tem ainda aquele espaço ao nível dos próprios estados, dos próprios governos, entanto que tal, mas se olharmos muito bem para a evolução da SADC, vamos ver uma participação cada vez maior dos agentes econômicos, cada vez maior da sociedade civil. Vemos várias associações que se afiliam por via, portanto, da própria SADC, pelo fato de pertencer à mesma organização, decidem filiar-se porque se identificam com a SADC. Não é suficiente. O sistema de educação em Moçambique, felizmente, fala da SADC, portanto, esses são os passos que eu diria que, quando se trata de educar, quando se trata de criar o cidadão da SADC, ele vai aparecendo à medida que os nossos sistemas de educação convergem e acontece a concertação sobre como ter uma educação com o mesmo padrão na nossa região. E esses elementos todos trazem uma identidade própria que acaba envolvendo, e é aí onde nós queremos chegar, que acaba envolvendo ao cidadão, que é levar a SADC o mais próximo possível do cidadão, levar a SADC a servir o cidadão. Há alguns elementos que, eventualmente, quem não está na nossa geração, é um pouco mais jovem, assume como dado adquirido que essas vantagens da integração sempre existiram. Em tempos nós precisávamos de visto para entrar em qualquer um dos países, mas o protocolo relativamente à supressão de visto permite que viajemos apenas com o passaporte. Temos corredores que nos ligam do Atlântico, o Walvis Bay, passando pelo Botsuana, pela África do Sul, por Moçambique, até chegar, portanto, a Dar es Salaam. Portanto, há elementos que realmente são indicativos de que a SADC existe. O que é importante é que o cidadão se perceba que esses elementos estão neste contexto da integração regional que é a SADC. Doutor Nuvunga, Moçambique, portanto, assume a presidência da SADC, portanto, presidência rotativa, quando a organização faz precisamente 40 anos. Quais são os grandes objetivos que o país preconiza para este próximo ano em que vai estar na liderança da SADC? Próximo ano, que é um ano não ano calendarizado. Próximo ano a partir de agosto de 2020. A partir de agora, a próxima segunda-feira, quando ao mais alto nível se assumir a presidência. O que Moçambique pretende, portanto, trazer para a SADC está resumido no lema que temos aqui, que é 40 anos, 40 anos promovendo a paz e o desenvolvimento. Estes são os elementos que Moçambique quer trazer. Como contribuir para uma paz efetiva na região, como também sempre fez Moçambique esse aspecto. Como trazer capacidade de a região enfrentar os desafios globais, particularmente aqueles que ameaçam a paz, as questões da pandemia, porque estamos a acolher a cimeira neste momento da pandemia, e o elemento que colocou há bocado, esta questão de como trazer o empresariado, os agentes econômicos, como trazer também a sociedade civil para dentro da SADC, no processo, tanto participarem no processo de tomada de decisão, que é para se apropriarem, portanto, dessas decisões e passar, portanto, a parte da implementação. Portanto, Moçambique pretende contribuir com essas questões que já vêm contribuindo há bastante tempo. A paz e a segurança, o desenvolvimento, o envolvimento do setor privado e da sociedade civil no seu todo, para além de
contribuir também para que se encontre soluções equilibradas nesta fase da pandemia da Covid-19 e mesmo da questão das mudanças climáticas. Em termos concretos, como é que o país pensa lidar com a componente da paz, que é determinante para todo o processo de integração regional? Temos focos bastante preocupantes a nível da região, a nível do país, nomeadamente no centro, e esta questão do norte da província de Cabo Delgado, que acaba, de uma ou de outra forma, afetando quase toda a região. Moçambique tem estado a lidar com esta questão de paz e segurança com a mesma abordagem que sempre teve, a mesma postura que sempre teve desde que esteve na organização. Os elementos que ocorrem no país, na zona centro, mesmo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, particularmente o terrorismo, são ameaças à paz. A face mais visível, portanto, desta ameaça à paz na região, do ponto de vista da ação do terrorismo, está neste momento em Cabo Delgado, mas é um problema que é visto por toda a região como um empecilho à paz e consequentemente, ao desenvolvimento. E Moçambique tem, tanto, interagido com a SADC no sentido de se olhar para esta ameaça na forma como ela se representa, que sabemos muito bem que as atividades do terrorismo têm tanto caráter global e as suas soluções, se bem que é importante, também devem ter esta abrangência regional, precisamente porque tem que se cooperar com todos os países na busca de soluções para esta matéria. Alguns constitucionalistas entendem que um processo de integração regional efetivo tem de cumprir uma etapa sem a qual dificilmente se vai chegar lá, nomeadamente a necessidade de, a partir de uma certa fase do processo, os Estados-membros transferirem uma boa parte dos seus poderes soberanos para todo o sistema de integração. Isto, a nível da SADC, ainda não se verificou. O que é que os Estados-membros temem, tanto da SADC temem, em cumprir com esta etapa? Eu acho que não temem nada. É que os processos são naturalmente amadurecidos. É preciso que, para que o fruto caia, ele amadurece primeiro. Neste caso, o secretariado que a SADC tem é este de coordenação das atividades. O processo de decisão na SADC é feito a nível da Cimeira. Esta cimeira que vamos ter no dia 17 vai tomar decisões e o apoio que a cimeira tem é do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros da SADC que vão reunir-se amanhã para preparar tanto a agenda e todo o processo de trabalho da cimeira. O secretariado está lá a ser o depositário das decisões, a ser o órgão que executa em coordenação com os Estados-membros este conjunto de decisões. Aqui em Moçambique, decisões são tomadas, a ligação ou a transição para a sua implementação a nível do país são feitas por nós, Moçambique, e criou-se sabiamente uma instituição que chama-se CONSADEC, que é a Comissão Nacional da SADC, que leva, portanto, a SADC ao distrito mais recôndito em termos de decisões que são tomadas a nível da SADC. Portanto, isto para dizer que é um processo, tem que se evoluir e gradualmente vai se transferindo estes elementos em função daquilo que se entende que seja o momento da evolução da própria SADC. Em 1980, quando a SADC começou, o secretariado era ainda bem mais pequeno. E as unidades de coordenação desta conferência estavam nos Estados-membros. Criou-se a comunidade, transferiu as direções, transferiu-se todas as direções para um secretariado um pouco mais robusto que está agora a funcionar em Gaborone. Portanto, há uma transferência gradual, sim. O que pode estar a acontecer se for uma transferência precipitada de alguns pontos, círculos de decisão,
poderá desequilibrar a região. Teoricamente, essa asserção é correta. Para uma região estar devidamente integrada, à semelhança do que acontece com a União Europeia, sim, tem que haver uma instituição que herda parte do poder decisório dos Estados-membros. Mas na SADC não estamos ainda a esse nível e vamos evoluindo para lá. Vamos evoluindo para lá. As fundações, os pilares é que devem vir primeiro antes de colocarmos, portanto, a laje no edifício em construção. Doutor, acha que ajuda o modelo de tomada de decisões da SADC que deve ser por via de consenso? Ajuda para dinamizar o processo todo? Tem a vantagem de que nesta primeira fase precisamos de consensos para poder avançar. Pensamos primeiro, consensuamos e depois implementamos. Se há reservas de um Estado-membro, paramos e tentamos ver como levar este Estado-membro para pensar da mesma forma ou como encontrar zonas conciliatórias. Sob a pena de, se for um voto da maioria, toma-se uma decisão, o Estado que não concorda depois não implementa. E depois temos aí uma zona em que estamos a duas velocidades. Portanto, eu penso que tem desvantagens, sim, em relação ao voto da maioria, mas numa primeira fase mostra esta solidariedade que caracterizou sempre a SADC e, para dizer a verdade, este processo tem funcionado. Os consensos ajudam, sobretudo quando se trata de tomar uma decisão para de seguida implementar. Quando há consenso na tomada de decisão, a implementação também é mais célere. Não acha que o secretariado da SADC devia ter muito mais poderes, inclusivamente vinculativos para os Estados? Estamos a evoluir para lá. Como eu tinha dito antes, eu disse aqui que no edifício em construção colocamos as fundações, os pilares, depois a laje, sob o risco de, se não termos os pilares suficientes, a laje vai desequilibrar a estrutura toda. Portanto, é importante que caminhemos. Estes consensos ajudam-nos a trazer, portanto, a estrutura necessária para que se crie, portanto, essas instituições que parecem ser a solução. Sim, não são a solução enquanto Estados-membros não estão devidamente estruturados para isso. É preciso que se crie, portanto, essa estrutura de interação. O secretariado da SADC é mesmo para os Estados-membros da SADC. No formato em que está, é precisamente o que os Estados-membros neste momento consideram ideal. Nas teorias diz que podia-se avançar um bocadinho mais, mas a realidade é esta. A realidade é esta. Nas reuniões, quando nós estamos sentados a deliberar sobre um aspecto, revela-se importantíssimo o consenso. É fundamental que haja consenso. E, felizmente, estamos num grupo relativamente pequeno, somos 16 Estados-membros. Não é tão difícil encontrar consensos, relativamente, portanto, não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil, mas também qual é o processo que não tem esta interação de prós e contras até se esgotar todas as diferenças e encontrar-se um consenso. Eu penso que nesta fase o melhor que a SADC tem é mesmo tomada de decisões por consenso. Havemos de evoluir para uma outra fase, sim, mas neste momento é o que é. A abertura da organização para a entrada de outros países que não são necessariamente da África Austral, até que ponto isto pode ter provocado a dispersão dos esforços dos países da África Austral no contexto da integração regional? A decisão eu penso que refere-se Temos países como a República Democrática do Congo, que não está necessariamente na África Austral, como está a África do Sul, Zimbábue, por aí fora. O conceito da África Austral não é propriamente geográfico, é um conceito geopolítico. É por essa razão que também, logo na criação, tivemos a Tanzânia, porque do ponto de vista de participação, do ponto de vista de envolvência, esses países estão ligados a este conjunto da África Austral. Se olharmos para a República Democrática do Congo e os pressupostos que foram tomados em conta na altura da sua adesão à SADC,
permanecem válidos. É um país com ligações profundas com quase todos os países. Nós não temos uma fronteira imediata com o Congo, mas de alguma forma nós estamos longe do Congo. É só olhar para a mobilidade das pessoas, quantos cidadãos nós devemos ter aqui da região dos Grandes Lagos e do Congo em particular. Portanto, nós estamos longe dessas regiões. Eu acho que considerar que houve dispersão de esforços da SADC para a integração regional, teoricamente pode-se dizer que um grupo mais pequeno é muito mais fácil de integrar. Mas os problemas que temos hoje não estariam tão diferentes dos que temos até agora se tivéssemos deixado o Congo de fora. Portanto, isto para dizer que não é propriamente esta a razão. Ou se tivéssemos deixado as Comoros de fora, não teríamos os problemas que temos hoje. São problemas com uma dinâmica que, tendo o Congo conosco, como é o caso, ou fora, teríamos sempre, sentiríamos, portanto, o efeito dessas dinâmicas. E eu acho bem que o Congo esteja conosco, porque poderemos partilhar os problemas, sim, que é o que as pessoas não gostam, mas também podemos partilhar soluções. Diretor, o que é que se nos oferece quando estamos perante certas correntes que acham que o grande pecado da SADC tem a ver com o que chamam de comportamento promíscuo, quando há uma certa situação, num certo estado em que era suposto a organização aparecer em bloco para uma certa observância contundente sobre aquela determinada situação que não seria aconselhável que ocorresse. Muitas vezes costuma-se recorrer ao exemplo do passado do Zimbábue, não necessariamente do Zimbábue de hoje. Há quem acha que a SADC deve ter tido uma outra mão e não aquela que teve, que denuncia uma certa promiscuidade. Eu acho que a SADC, em relação ao Zimbábue, agiu e sempre agiu com este respeito a um Estado soberano. Portanto, este é o princípio básico que a SADC tem. Não há ou não houve elementos que justificassem, portanto, uma outra abordagem da SADC em relação ao Zimbábue, senão o engajamento que vinha-se exercendo com o Zimbábue. Esse mesmo engajamento ocorre até hoje. O Zimbábue enfrenta dificuldades, também nós enfrentamos, engajamos o Zimbábue numa base bilateral, mas também numa base regional. Não creio que se possa confundir a questão do respeito soberano de um Estado com algum tipo de promiscuidade ou algum tipo de hesitação na forma como as matérias são tratadas. Os assuntos da SADC são tratados sempre por via de concertação a todos os níveis, ministros e a nível até de chefe de Estado. E em relação a qualquer um dos Estados, essa tem sido a prática, tem acontecido e acontece até agora. Dr. Alfredo Nuvunga, que responde pelo setor de integração regional e continental do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, foi nosso convidado a este espaço especial alusivo aos 40 anos da SADC. Fizemos a conversa no ano e no mês em que Moçambique assume a presidência rotativa da SADC. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência e continue ligado a nós, pois nós temos mais propostas aliciantes.